trabalhavam com imagens fragmentárias do real, criando um mundo oblíquo, indireto, compreende? Alusivo. E ele diz, bem, esses autores, as imagens plásticas do Stevenson, os argumentos que ele inventava, o Chesterton, a prosa paradoxal e irônica do Chesterton, os filmes do Sternberg e uma certa biografia do Evaristo Carriego, que ele próprio escreveu nos anos 30, em 1930. Uma biografia cuja epígrafe dizia não a verdade coerente central, mas a verdade angular, espatifada. Contar a vida de um sujeito não por tentando dizer uma verdade total da coisa, mas uma verdade pelos cantos, oblíqua, pelo fragmento, pela metonímia alusiva. Isso significava que ele estava forjando, nesses anos 20 e 30, uma teoria da narrativa. Entenderam? Uma teoria da narrativa para lidar com armas e letras. Para lidar com um contexto que era familiar, militar e épico, porque cuidava do passado da nação. Para estudar tipos que vinham pela oralidade e povoavam a sua imaginação através de uma mitologia urbana, não é? Que era o início da modernização da Argentina, exprimida entre o campo e a cidade. Estão percebendo? Era preciso saber contar essas histórias. Para isso ele pensou nesses autores, pensou no cinema do tempo, ele foi crítico de cinema enquanto enxergou, e às vezes, depois de cego, ele também me contou aqui, por exemplo, que ele assistiu umas 3 vezes o Lawrence da Arábia, só para ouvi-lo. Então, vamos dizer que essas foram fontes de uma teoria da narrativa que ele foi se forjando. Num livro de ensaios da época, eu não vou resumir tudo isso para vocês, não temos tempo, nós temos 2 continhos para examinar rapidamente, chamado Discussão, um livro de ensaios que ele escreveu, que saiu em 32, 3 anos antes da História Universal da Infâmia. Nesse livro, ele tem 2 ensaios, um chama Postulação da Realidade, a postulação da realidade, e outro, A Arte Narrativa e a Magia. Esse livro de ensaios foi traduzido pela Joseli Viana Batista. Podem ler em português. São 2 ensaios complexos que vão dar trabalho para vocês lerem, mas importantíssimos, porque na postulação da realidade ele discute como apresentar a realidade na literatura. Isso é uma questão fundamental. E no outro, ele aproxima a escrita da narrativa da magia, das determinações da magia na construção do enredo. Esses 2 ensaios, o prefácio e a prática da História Universal da Infâmia, a biografia de Evaristo Carriego, tudo isso são índices do processo de um aprendizado, da formação de um narrador ficcional, que era hábil já no contar histórias através do ensaio dos poemas, mas que não tinha se autonomizado ainda no relato propriamente ficcional, no conto, no relato breve, que vai dominar a partir de 39, e que nunca será muito. Na verdade, ele vai escrever uma primeira coletânea de contos, que é El Jardín de Senderos que se bifurcan, que saiu em 41, 8 contos. Não? O Jardim de Veredas que se bifurcam. Juntou esses 8 contos com uma segunda parte, Os Artifícios, e fez as ficções, que saiu em 44, que reúne o primeiro e tem mais alguns. Não? Então, em 44 sai
Ficciones, que é o livro que deu fama universal a ele. E em 49, as obras-primas do El Aleph, o Aleph. Tá? Depois vem mais 2 livros de contos apenas. O Informe de Brody, são contos curtinhos, admiráveis, realistas, e El Livro de Arena, o livro de areia. E ficaram alguns contos que ele estava formando um livro, A Memória de Shakespeare. Ficaram 4 contos inacabados no volume, quer dizer, os contos são acabados, mas não o volume. Quando ele morreu em 86. São esses os contos. Alguns outros estão sugeridos em outras partes, mas rigorosamente é isso. O narrador que surge aí é um homem de razão, memória e imaginação. A arte do conto do Borges envolve essas 3 faculdades. De um lado, há um contexto racional importante de querer entender tudo, de querer saber, que se alimentou desde pequeno de um outro contexto, não o militar, o épico, o contexto da filosofia, sobretudo da filosofia do idealismo alemão, que o pai ensinou ele através do idealismo do Berkeley, um filósofo inglês do idealismo. Então o pai explicou para ele, desde menino, através de histórias, como é que funcionava o idealismo do Berkeley. E ele começou a aprender os paradoxos de Zenão, a história de Aquiles e a tartaruga. O pai, num tabuleiro de xadrez, explicou para ele como é que Aquiles, sendo tão mais rápido que a tartaruga, nunca conseguirá alcançar a tartaruga. Não é? Porque para chegar até a tartaruga tem que chegar ao meio do caminho, do meio do caminho tem que chegar na metade do meio do caminho, na metade da metade do meio do caminho, e assim infinitamente. Ele nunca alcançará a tartaruga, porque a tartaruga estará sempre na frente, embora, porque saiu com uma vantagem, e aí nunca será alcançada por Aquiles, o maior corredor grego. Bem, isso que fascinou a imaginação dele de menino, fascinou também e criou um contexto que ele nunca parou de alimentar através da leitura de histórias da filosofia, de filósofos. Ele aprendeu, por exemplo, que Schopenhauer era um grande escritor, e O Mundo como Vontade e Representação virou uma das leituras constantes dele. Tinha um crítico da linguagem, um filósofo crítico da linguagem, um Malthus. Ele foi e tentou ler, então, na história da filosofia, um dicionário que o Malthus fez, ele nunca parou de ler, e isso tudo se transforma também numa vasta área temática, que se combina com os demais contextos dos quais ele tinha partido. A infância, o tigre, Palermo, a mitologia e assim por diante. Entenderam? Um belo dia está pronto o narrador. E agora nós devemos entender como é que ele pratica as 2 narrativas que eu escolhi, que é a história do guerreiro e da cativa e o cativo.